Olá, seja muito bem-vindo. Hoje exploraremos a maior estrutura de defesa do Sistema Solar. Vamos descobrir a importância de Júpiter e como a vida na Terra só foi possível graças ao gigante gasoso e compreender sua magnitude. Você sabia que a gravidade desse colosso atua como uma barreira física real, interceptando asteroides que poderiam aniquilar a nossa biosfera? Sua massa é 300 vezes superior à da Terra, exercendo um domínio orbital que mantém todo o sistema estável. Mas será que essa proteção é uma coincidência matemática ou uma condição física obrigatória para a existência de planetas habitáveis como o nosso? Vamos entender o funcionamento desse escudo gravitacional e percorrer os dados que indicam como ele bombardeou a Terra primitiva com a água que hoje bebemos. Vamos imaginar a mecânica violenta da formação planetária e sentir a segurança de orbitar uma estrela que possui um guardião desse porte. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreender verdadeiramente por que estamos aqui, seguros e protegidos neste pequeno mundo rochoso, precisamos voltar o relógio do universo. Precisamos viajar para muito antes de existirem oceanos, florestas ou mesmo a lua que ilumina as nossas noites. Vamos recuar 4 bilhões e 600 milhões de anos, para um momento de escuridão profunda e potencial infinito, onde o nosso sistema solar não era nada mais do que uma vasta e silenciosa nuvem de gás e poeira flutuando na frieza do espaço interestelar. É aqui, neste cenário anterior à própria história, que a nossa narrativa de proteção começa. Imagine-se flutuando nesse vazio primordial. Não há planetas sólidos onde pisar. Não há o azul do céu, nem o brilho estável das estrelas como as conhecemos hoje. Tudo o que existe é uma nebulosa imensa, girando lentamente, composta pelos restos de estrelas antigas que morreram para dar lugar ao novo. O silêncio é absoluto, mas a física já está trabalhando, operando suas leis invisíveis na escuridão. No centro desse redemoinho cósmico, a gravidade começa a puxar a maior parte da matéria para um único ponto, acendendo a fornalha nuclear que se tornaria o nosso Sol. Mas o Sol não estava sozinho nessa refeição cósmica. Logo após o nascimento da nossa estrela, enquanto o resto do sistema ainda era apenas uma confusão de rochas geladas e poeira microscópica, um outro corpo começou a se formar com uma voracidade impressionante. Este foi o nascimento de Júpiter. Ele não foi apenas mais um planeta a surgir. Ele foi o primeiro, o primogênito do sistema solar, e essa distinção temporal mudaria tudo. Porque chegou primeiro, Júpiter teve acesso a um banquete de hidrogênio e hélio que restou da formação do Sol, crescendo de forma descontrolada e rápida. Enquanto a Terra, Marte e Vênus ainda eram apenas conceitos distantes, amontoados de pedras colidindo desajeitadamente, Júpiter já se tornava um rei. É difícil para a nossa mente humana, acostumada com as escalas terrestres, processar o tamanho real do que estava acontecendo ali. Júpiter cresceu até se tornar uma esfera de gás tão massiva que poderia abrigar 1.300 terras dentro de si. A sua gravidade tornou-se tão intensa que ele quase se transformou em uma segunda estrela. Se tivesse acumulado apenas um pouco mais de massa, o nosso sistema solar poderia ter tido 2 sóis, e a noite como a conhecemos jamais existiria. Mas ele parou no limiar, tornando-se o gigante gasoso que domina a escuridão exterior. E é exatamente essa massa, essa quase estrela fracassada, que definiu a arquitetura de tudo o que vemos hoje. Nesse período inicial, o sistema solar não era o lugar calmo e ordenado que observamos hoje através dos telescópios. Era um estande de tiro cósmico. Bilhões de asteroides, cometas e planetesimaus, que são os blocos de construção dos planetas, zuniam em todas as direções como projéteis desgovernados. Não havia segurança. O espaço era um caos cinético de colisões violentas, calor e destruição constante. Se a Terra tentasse se formar e manter uma atmosfera ou água líquida nesse ambiente sem supervisão, ela teria sido pulverizada incessantemente.
a vida seria impossível, pois a estabilidade necessária para a química biológica jamais teria tempo de se estabelecer. Foi nesse momento crítico que a presença de Júpiter se fez sentir como a força ordenadora suprema. Imagine a gravidade de Júpiter não apenas como uma força que puxa coisas para baixo, mas como uma rede invisível e gigantesca estendida pelo espaço. Devido ao seu tamanho colossal, o campo gravitacional de Júpiter atua como uma âncora pesada no tecido do espaço-tempo. Tudo o que se move no sistema solar sente a presença dele. Quando ele se formou, a sua gravidade começou a ditar as regras do trânsito interplanetário. Os cientistas costumam referir-se a Júpiter, de forma quase carinhosa, como o aspirador de pó do sistema solar. E a metáfora, embora simples, é precisa. Imagine que você está em uma sala cheia de poeira e detritos flutuando no ar. Júpiter seria uma máquina industrial ligada no canto da sala, sugando violentamente tudo o que passa perto dele. Nos primórdios do sistema, enquanto orbitava o Sol, Júpiter varria a sua vizinhança, engolindo cometas errantes e asteroides gigantescos que, de outra forma, poderiam ter cruzado o caminho do sistema solar interior, onde a Terra tentava, penosamente, se formar. Cada impacto que explodia nas nuvens superiores de Júpiter era um impacto a menos que atingiria os mundos rochosos menores. Ele absorvia a violência para que nós não tivéssemos que enfrentá-la. A sua superfície gasosa, sem solo sólido para marcar as cicatrizes, curava-se das feridas desses impactos, escondendo nas suas tempestades a história de bilhões de catástrofes evitadas. Mas a sua função não era apenas engolir o perigo, era também desviá-lo. A mecânica orbital nos ensina que quando um objeto menor passa perto de um objeto muito massivo, ele ganha velocidade e muda de direção, como uma pedra girando numa atiradeira. Júpiter, com a sua massa descomunal, funcionava como um estilingue gravitacional. Muitos dos detritos que sobraram da formação do sistema solar foram simplesmente expulsos para longe. Ele pegou o lixo cósmico, rochas de gelo e metal que não serviam para nada, além de causar destruição, e o arremessou para as profundezas do espaço interestelar, limpando a casa para que os planetas menores pudessem respirar. Sem essa faxina gravitacional inicial, o sistema solar interior permaneceria saturado de detritos mortais por muito mais tempo, talvez indefinidamente. É fascinante pensar que a tranquilidade do nosso céu noturno hoje é um resultado direto dessa violência antiga, absorvida ou desviada por Júpiter. A estabilidade da nossa órbita, a calma relativa com que a Terra viaja ao redor do Sol, tudo isso foi comprado ao preço da dominância gravitacional desse gigante. Ele segregou o sistema solar. Ele definiu que os gigantes gasosos ficariam longe, nos subúrbios frios, e que os mundos rochosos e frágeis ficariam perto do calor do Sol, protegidos por essa barreira invisível de gravidade. Mas a história da formação de Júpiter tem ainda mais nuances. Há teorias robustas na astrofísica moderna que sugerem que Júpiter não permaneceu parado onde nasceu. Ele viajou. Nos primeiros milhões de anos, acredita-se que Júpiter migrou em direção ao Sol e depois voltou para fora, num movimento que os astrônomos chamam de Grand Tack, ou a Grande Virada. Esse passeio majestoso e aterrorizante pelo sistema solar teria limpado ainda mais a região onde a Terra se formaria, garantindo que não tivéssemos vizinhos perigosos ou grandes demais que pudessem desestabilizar a nossa órbita. Ele esculpiu o sistema solar como um oleiro molda o barro. A posição de Marte, o cinturão de asteroides e a própria existência da Terra na zona habitável são consequências diretas de onde Júpiter decidiu estacionar. Se ele fosse um pouco menor, ou se tivesse migrado de forma diferente, o nosso planeta poderia ter sido empurrado para o Sol ou lançado para o frio eterno do espaço profundo. A nossa localização privilegiada, que permite a água líquida e o clima temperado, é em grande parte um presente da arquitetura imposta por ele. Ao olharmos para trás, para esse abismo de tempo, percebemos que a Terra não é um acidente solitário. Ela é parte de um sistema, uma peça num relógio complexo, onde as engrenagens maiores protegem as menores. Júpiter, com as suas faixas de nuvens coloridas e a sua grande mancha vermelha, uma tempestade que dura séculos,
é a engrenagem mestra desse relógio. Ele impôs a ordem pelo peso da sua presença. Ele transformou o caos de uma nuvem de poeira na majestosa procissão de planetas que hoje orbitam em harmonia. Portanto, quando pensamos na origem do nosso mundo, não podemos pensar apenas na rocha e na água que compõem a Terra. Temos que pensar no vácuo que foi limpo, para que a Terra pudesse existir. Temos que reconhecer que o silêncio seguro do espaço ao nosso redor não é natural, mas sim construído e mantido por essa sentinela gigante. A gênese do gigante foi, na verdade, o prelúdio necessário para a gênese da vida. Foi a primeira linha de defesa, estabelecida muito antes de haver qualquer coisa viva para ser defendida. E assim, no escuro frio do início dos tempos, o palco foi montado, limpo e preparado, aguardando o próximo ato dessa grande peça cósmica. Quando olhamos para o céu noturno, especialmente numa noite limpa e sem lua, temos a impressão de uma serenidade imutável. As estrelas parecem alfinetes de luz fixos num veludo negro e os planetas brilham com uma luz constante e tranquila. É fácil, na nossa rotina humana de dias, noites e estações previsíveis, acreditar que o sistema solar é um lugar estático, onde nada de muito importante acontece além do tic-tac relógio das órbitas. No entanto, essa paz é uma ilusão de ótica provocada pela nossa curta existência e pela distância segura em que nos encontramos. A realidade lá fora, no vasto espaço interplanetário, é muito mais dinâmica, perigosa e ativa do que os nossos olhos podem perceber. E é exatamente nessa rotina invisível de tráfego cósmico que Júpiter desempenha o seu papel diário, não mais como um criador, mas como um vigilante incansável. A vivência de Júpiter, se pudéssemos atribuir uma experiência a um planeta, é a de um pastor de ovelhas numa noite cheia de lobos. O espaço entre os planetas não é verdadeiramente vazio. Ele é atravessado constantemente por detritos que sobraram da construção do sistema solar. Cometas de gelo sujo que viajam a velocidades alucinantes, asteroides de metal e rocha que vagam em órbitas excêntricas e pedaços menores de poeira cósmica. Para a Terra, qualquer um desses objetos, dependendo do tamanho, representa uma ameaça existencial. Uma rocha de alguns quilômetros de diâmetro é suficiente para escurecer o Sol por anos, colapsar a agricultura global e extinguir a civilização. Mas felizmente nós vivemos num bairro protegido, onde a polícia gravitacional está sempre em patrulha. Essa proteção não é um evento único que aconteceu no passado, é um processo contínuo, uma rotina que acontece neste exato momento, enquanto você ouve esta história. A cada segundo, a gravidade de Júpiter está puxando, empurrando e desviando objetos. Pense nele como um goleiro gigante que nunca dorme, posicionado estrategicamente na parte externa do campo. A maioria dos cometas de longo período, que vêm das fronteiras geladas do sistema solar, precisa passar pela órbita de Júpiter para chegar até nós. Ao se aproximarem desse poço gravitacional imenso, as suas trajetórias são alteradas. Júpiter, com a sua massa descomunal, captura esses viajantes ou os arremessa para fora do sistema solar, devolvendo-os à escuridão de onde vieram. Nós tivemos um exemplo dramático e visível dessa rotina de proteção em um evento que marcou a história da astronomia moderna e serviu como um lembrete humilde da nossa fragilidade. Foi em julho de 1994. O mundo inteiro voltou os seus telescópios para o gigante gasoso para testemunhar o fim do cometa Shoemaker-Levy 9. Esse cometa não atingiu a Terra, nem passou perto de nós. Ele foi capturado pela gravidade de Júpiter. A força de maré do planeta era tão intensa que despedaçou o cometa em mais de 20 fragmentos, transformando-o num colar de pérolas, cósmico, que viajava em fila indiana em direção à atmosfera jupiteriana. O que aconteceu a seguir foi um espetáculo de violência purificadora. Um a um, os fragmentos do cometa mergulharam nas nuvens de Júpiter. As explosões resultantes foram titânicas. Bolas de fogo maiores que o planeta Terra ergueram-se acima do horizonte de Júpiter. As cicatrizes escuras deixadas na atmosfera do gigante gasoso permaneceram visíveis por meses. Manchas negras de fuligem e química alterada que eram por si sós do tamanho do nosso mundo inteiro. Se aquele cometa,
ou mesmo apenas um dos seus fragmentos maiores tivesse atingido a Terra em vez de Júpiter, a vida como a conhecemos teria enfrentado um desafio insuperável. Nós não estaríamos aqui para contar a história. Aquele evento foi uma janela aberta para a realidade brutal do cosmos. Ele mostrou-nos ao vivo e a cores o que significa viver sob a proteção de um gigante. Júpiter levou o tiro por nós. Ele absorveu o impacto com a indiferença de um oceano engolindo uma pedra. E essa é a rotina dele. Embora impactos dessa magnitude sejam raros na escala humana de tempo, na escala geológica, eles são frequentes. Júpiter está constantemente sendo bombardeado por pequenos objetos, limpando a sua órbita e a vizinhança, agindo como um escudo passivo e ativo simultaneamente. Ele é o para-raios do sistema solar, atraindo para si a eletricidade perigosa que poderia incendiar a nossa casa. Mas a influência de Júpiter na nossa rotina vai além de simplesmente bloquear pedras. A sua presença estabiliza as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter, as interações gravitacionais entre os planetas poderiam ser caóticas. A Terra poderia ter uma órbita muito mais elíptica, oscilando entre extremos de frio congelante e calor insuportável, o que tornaria o desenvolvimento de uma vida complexa e estável muito difícil. A regularidade das nossas estações, a previsibilidade do nosso ano, a calmaria climática que permitiu à humanidade desenvolver a agricultura e construir cidades, tudo isso depende, em última análise, da âncora gravitacional que Júpiter fornece ao sistema. Ele mantém o relógio a funcionar no ritmo certo. Imagine agora a vivência desse gigante. Um mundo feito de gás e tempestades, onde não há superfície sólida para pisar. Um dia em Júpiter dura menos de 10 horas. O planeta gira tão rápido sobre o seu próprio eixo que ele é achatado nos polos e bojudo no Equador. Essa rotação frenética gera campos magnéticos monstruosos e tempestades que fariam os nossos furacões parecerem brisas suaves. A Grande Mancha Vermelha, aquela tempestade icônica que observamos há séculos, é um anticiclone maior que a Terra, onde ventos sopram a velocidades inimagináveis. É um ambiente de fúria e majestade, hostil à vida biológica como a nossa, mas essencial para a preservação da vida na Terra. Existe uma beleza poética e paradoxal nisso. O planeta mais violento e tempestuoso do sistema é o garante da nossa paz. O lugar onde a pressão esmagaria um submarino nuclear, como se fosse uma lata de refrigerante, é o mesmo lugar que garante que a nossa pressão atmosférica permaneça estável e segura. A rotina de violência lá fora garante a rotina de tranquilidade aqui dentro. Enquanto você dorme, Júpiter gira. Enquanto você trabalha, Júpiter atrai asteroides. Enquanto as gerações humanas passam, Júpiter continua a sua ronda eterna, uma sentinela que não pede reconhecimento, mas cujo serviço é indispensável. Além de proteger, Júpiter também controla o cinturão de asteroides, aquela vasta coleção de rochas entre Marte e ele próprio. A sua gravidade impede que esses asteroides se aglutinem para formar um novo planeta, mantendo-os dispersos. E, ocasionalmente, ele pode até lançar um desses asteroides na nossa direção. Os cientistas sabem que o papel de Júpiter é complexo, ora escudo, ora estilingue. Mas o saldo final, a grande contabilidade cósmica, mostra que a sua presença é predominantemente protetora para um planeta na posição da Terra. Ele limpa muito mais do que suja. Ele organiza muito mais do que desarruma. Essa vivência do tema convida-nos a expandir a nossa consciência de casa. A nossa casa não termina na atmosfera da Terra. O nosso quintal estende-se até Júpiter. A nossa segurança depende de uma dinâmica de vizinhança que abrange centenas de milhões de quilômetros. Sentir essa conexão é sentir-se parte de um todo muito maior. É perceber que a segurança do seu quarto, o silêncio da sua rua à noite e a continuidade da sua vida amanhã estão ligados a forças invisíveis que emanam desse gigante listrado de nuvens bege e vermelhas. Portanto, a rotina de Júpiter é a base silenciosa da nossa rotina. Nós podemos ter segundas-feiras, aniversários e feriados porque Júpiter tem milênios de gravidade, captura e estabilidade. Ele é o grande facilitador do tempo geológico calmo. Ele permite que a evolução trabalhe devagar,
sem interrupções catastróficas constantes. Cada respiração que damos num planeta livre de poeira cósmica excessiva é um pequeno tributo à eficiência desse aspirador gravitacional. E assim, na escuridão, ele continua a girar imenso e solitário, garantindo que o pequeno ponto azul pálido continue a ser um oásis de vida num universo que, de outra forma, seria hostil e impiedoso. A nossa paz é o reflexo da força dele. E saber disso traz um tipo diferente de relaxamento. A certeza de que não estamos à deriva, mas sim ancorados por um gigante gentil. Até agora observamos Júpiter como um escudo imóvel, uma muralha que bloqueia o perigo. Mas a ciência planetária moderna revela uma faceta ainda mais complexa e fascinante deste gigante. Ele não é apenas um defensor passivo, ele é um engenheiro ativo e dinâmico. Para entendermos a profundidade da nossa conexão com ele, precisamos mergulhar nos mecanismos invisíveis, nas engrenagens ocultas da mecânica celeste que operaram muito antes de qualquer olho humano observar o céu. A história real não é sobre um planeta que ficou parado vigiando, mas sobre um viajante que percorreu o sistema solar para nos entregar os ingredientes fundamentais da vida. Vamos imaginar o sistema solar primitivo não como um conjunto de pistas fixas, mas como um oceano de gás e rochas em constante fluxo. Existe um conceito fundamental na astronomia chamado linha de gelo. Imagine uma fronteira invisível no espaço, uma marca circular ao redor do Sol recém-nascido. Dentro dessa linha, perto do calor da estrela, a água não podia existir na forma de gelo, ela evaporava instantaneamente. Foi nessa região seca e quente que a Terra se formou. Por essa lógica, o nosso planeta deveria ter nascido como uma bola de rocha seca, árida, um deserto poeirento sem uma gota de oceano, muito semelhante ao que vemos em Mercúrio ou em partes de Marte hoje. No entanto, olhe para a realidade da Terra. Um mármore azul, coberto de oceanos profundos, lagos e rios, com nuvens carregadas de chuva. De onde veio toda essa água se nascemos na zona seca do Sistema Solar? A resposta reside nos mecanismos gravitacionais de Júpiter. Ele formou-se além da linha de gelo, no frio distante onde a água congelada era abundante. Júpiter era e é um gigante molhado em termos de composição de seus satélites e dos corpos que ele governa. O segredo profundo é que Júpiter agiu como um sistema de entrega, um estafeta cósmico colossal. O mecanismo funcionou através de perturbações gravitacionais precisas. Enquanto Júpiter migrava e se acomodava na sua órbita, a sua gravidade perturbava os asteroides e cometas ricos em gelo que residiam nas zonas frias, muito além da Terra. Em vez de simplesmente expulsar todos esses corpos para fora do sistema, como fez com os perigosos detritos metálicos, ele calculou, através das leis da física, trajetórias que lançaram esses corpos gelados para dentro, em direção ao Sol. Foi um bombardeio, sim, mas foi um bombardeio de vida. Imagine milhões de cometas e asteroides encharcados de água congelada sendo arremessados por Júpiter como bolas de neve cósmicas. Eles cruzaram o espaço e colidiram com a Terra primitiva. Cada impacto trazia consigo toneladas de água, amônia e compostos orgânicos complexos. Foi essa chuva torrencial vinda do céu, orquestrada pela mão invisível de Júpiter, que encheu as bacias dos nossos oceanos. A água que compõe 70% do seu corpo, a água que você bebe num copo transparente, a chuva que cai no telhado numa tarde de verão. Cada molécula dessas provavelmente viajou de boleia num cometa desviado pela gravidade de Júpiter há bilhões de anos. Sem esse mecanismo de transporte, a Terra seria um mundo seco e morto. Júpiter não só protegeu a casa, ele mobilou-a e encheu a despensa. Mas os mecanismos de influência vão ainda mais fundo, tocando na própria estrutura do nosso planeta. Existe uma teoria fascinante chamada Hipótese da Grande Virada, ou Grand Tack. Ela sugere que Júpiter, logo após se formar, começou a espiralar para dentro, em direção ao Sol, como um navio monstro invadindo o porto. Ele viajou através da região onde hoje está o cinturão de asteroides, e chegou perto de onde Marte orbitaria. Se ele tivesse continuado esse avanço, teria devorado todo o material rochoso disponível e provavelmente teria empurrado a Terra para o Sol ou impedido totalmente a sua formação.
O mecanismo que salvou o sistema solar dessa destruição total foi a interação com outro gigante, Saturno. Quando Saturno se formou e cresceu o suficiente, ele entrou numa ressonância gravitacional com Júpiter. Imagine dois dançarinos pesados segurando as mãos e girando. A gravidade de Saturno puxou Júpiter de volta, travando a sua queda em direção ao Sol e obrigando-o a recuar para o exterior do sistema solar. Foi essa dança delicada, esse cabo de guerra gravitacional entre os dois gigantes, que limpou a região interior, mas deixou material suficiente, nem de mais nem de menos, para formar a Terra do tamanho exato que ela tem hoje. Esse detalhe é crucial e muitas vezes esquecido. Se Júpiter não tivesse feito esse passeio de ida e volta, limpando o excesso de material, a Terra poderia ter se tornado uma superterra, um tipo de planeta muito comum na galáxia, mas hostil à vida como a conhecemos, com atmosferas esmagadoras e gravidade sufocante. Ou inversamente, sem a influência dele, poderíamos ter acabado como um planeta anão sem atmosfera. Júpiter, através desse mecanismo de migração e ressonância, agiu como um escultor que remove o excesso de argila para revelar a forma perfeita. Ele garantiu que a Terra tivesse a massa certa para segurar uma atmosfera respirável, mas não tão pesada a ponto de nos esmagar. Outro elemento profundo dessa relação reside nos pontos de Lagrange. Estes são pontos no espaço onde a gravidade de Júpiter e a do Sol se equilibram perfeitamente, criando poços de estabilidade. Júpiter mantém nestes pontos duas vastas nuvens de asteroides chamados troianos, que o acompanham na sua órbita, um grupo à frente e outro atrás. Estes asteroides são reféns da gravidade do gigante, capturados e mantidos numa prisão estável. Isso demonstra o mecanismo de pastoreio de Júpiter em ação contínua. Ao manter esses milhões de rochas presas na sua própria órbita, ele impede que elas vagueiem pelo sistema solar e ameacem a Terra. É uma estratégia de contenção ativa. Mantenha os inimigos por perto, onde possam ser vigiados. E o que alimenta toda essa força? O que dá a Júpiter o poder de realizar essas façanhas mecânicas? O segredo está no seu interior profundo, um mistério que a ciência apenas começa a desvendar. Abaixo das nuvens visíveis, a pressão é tão inimaginavelmente alta que o hidrogênio, um gás leve na Terra, é espremido até se tornar um metal líquido. Imagine um oceano de hidrogênio metálico, a milhares de quilômetros de profundidade, girando violentamente. Esse movimento gera o campo magnético mais poderoso de todo o sistema planetário. Esse escudo magnético é tão vasto que, se fosse visível a olho nu da Terra, pareceria maior que a lua cheia no céu, mesmo estando a centenas de milhões de quilômetros de distância. Embora esse mecanismo proteja principalmente as luas do próprio Júpiter da radiação solar, ele é um testemunho da energia bruta contida ali. Essa dinamo interna é o coração pulsante que sustenta a autoridade gravitacional do planeta. É a bateria do sistema solar externo. Ao compreendermos esses mecanismos, a entrega da água, a escultura da massa terrestre, a contenção dos asteroides troianos e a dança ressonante com Saturno, a nossa visão de Júpiter muda. Ele deixa de ser apenas um objeto bonito no telescópio e torna-se um componente fisiológico da nossa própria existência. Existe uma intimidade química nisso. A água que corre nas suas veias agora, enquanto você relaxa, é uma herança direta desse processo. A estabilidade do chão sob a sua cama é o resultado daquela grande virada antiga. Estamos conectados a ele por laços invisíveis, mas inquebráveis, de gravidade e história. Júpiter não é apenas um vizinho, é um ancestral geológico. Ele é o responsável por preparar o berçário. A complexidade dessas estratégias cósmicas, operando sem consciência, mas com precisão matemática, traz uma sensação de admiração profunda. O universo não é aleatório no seu resultado final para nós. Ele é o produto de uma série de filtros e direcionamentos onde a força bruta foi canalizada para criar um oásis delicado. Imagine agora essa coreografia gigantesca acontecendo em câmera lenta, ao longo de éons. O gigante avançando, recuando, lançando gelo, segurando rochas, tudo num silêncio majestoso. Não há rangido de engrenagens,
apenas o fluir suave das órbitas. É uma máquina perfeita que funcionou exatamente como precisava para que você pudesse estar aqui, consciente, capaz de refletir sobre ela. E saber que existem mecanismos tão profundos e poderosos a trabalhar a nosso favor, mesmo que indiferentes, é profundamente reconfortante. É como descobrir que as paredes da nossa casa são muito mais espessas e fortes do que imaginávamos. O sistema solar foi moldado para a estabilidade, e Júpiter foi o grande arquiteto dessa paz duradoura. Se até agora olhamos para Júpiter de longe, admirando a sua função de guarda-costas do sistema solar, agora é o momento de nos aproximarmos. Vamos atravessar a barreira das nuvens visíveis e mergulhar nos segredos que este gigante guarda, com ciúmes há bilhões de anos. A ciência, com as suas sondas robóticas corajosas como a Voyager, a Galileu e a Juno, começou a descascar as camadas desse mistério, revelando um mundo que desafia a nossa compreensão de realidade. O que encontramos lá não é apenas gás e vento, mas fenômenos tão estranhos e magníficos que parecem pertencer ao reino da fantasia. O primeiro grande segredo que nos encara, literalmente, é o olho vermelho do gigante, a Grande Mancha Vermelha. Desde que os primeiros astrônomos apontaram as suas lunetas rudimentares para o céu, no século XVII, essa tempestade já estava lá. Imagine uma tempestade que dura não dias ou semanas, mas séculos. É um anticiclone de alta pressão, girando no sentido anti-horário, grande o suficiente para engolir o planeta Terra inteiro de uma só vez. Mas o mistério não é apenas a sua duração, é a sua natureza mutável. Nas últimas décadas, observamos algo intrigante. A mancha está a encolher. Ela está a mudar de cor, oscilando entre um salmão pálido e um tijolo intenso. O que alimenta essa fúria eterna? Os cientistas acreditam que ela se nutre do calor interno do planeta, funcionando como uma chaminé térmica que bombeia a energia das profundezas para a superfície. Mas o segredo que ela esconde é a profundidade das suas raízes. Dados recentes da missão Juno revelaram que essa tempestade não é apenas superficial, ela estende-se por centenas de quilômetros para baixo, muito mais profunda do que qualquer oceano terrestre. É uma estrutura tridimensional, um vórtice colossal que agita a atmosfera como uma colher gigante, misturando compostos químicos que talvez guardem as cores da própria formação do sistema solar. Ela é, em essência, uma janela para o abismo, um segredo que se recusa a dissipar. Agora, vamos realizar um exercício de imaginação que toca no maior mistério físico de Júpiter, a ausência de chão. Na Terra, estamos habituados à segurança de uma superfície sólida. Se você cair, você atinge o solo. Em Júpiter, essa certeza desaparece. Se um astronauta hipotético, protegido por uma nave indestrutível, decidisse descer através das nuvens, ele jamais encontraria um momento de aterrissagem. A descida seria uma viagem contínua e aterrorizante para o estranho. Primeiro, ele atravessaria nuvens de amônia branca, frias e majestosas. À medida que descesse, o céu escureceria e a pressão começaria a aumentar drasticamente. As nuvens mudariam de composição, passando por hidrossulfeto de amônio, nuvens castanhas e avermelhadas, e depois, talvez, nuvens de água, onde relâmpagos 1000 vezes mais poderosos que os da Terra iluminam a escuridão eterna. O segredo aqui é a transição de estado. Não há uma fronteira clara onde o gás termina e o líquido começa. Devido à pressão extrema, o hidrogênio gasoso torna-se cada vez mais denso, espesso, até se comportar como um fluido supercrítico. O nosso viajante ver-se-ia a flutuar num oceano sem superfície, uma sopa densa e quente que nunca para. E se continuássemos a descer, encontraríamos um dos segredos mais exóticos da física planetária, o oceano de hidrogênio metálico. A pressões equivalentes a milhões de vezes a atmosfera da Terra, o hidrogênio perde a sua identidade familiar. Os elétrons são arrancados dos átomos e o material torna-se um condutor elétrico, comportando-se como um metal líquido. Imagine um oceano de mercúrio prateado, girando na escuridão, conduzindo eletricidade e gerando o campo magnético monstruoso que protege o planeta. É um estado da matéria que mal conseguimos replicar em laboratórios na Terra por frações de segundo, mas que em Júpiter compõe a maior parte do planeta.
O segredo do gigante é que ele é, na verdade, um planeta de metal líquido disfarçado de gás. Mas os mistérios de Júpiter não se limitam ao seu corpo principal. O gigante possui a sua própria corte, um mini-sistema solar de luas que orbitam ao seu redor, cada uma guardando segredos que podem mudar a nossa visão sobre a vida no universo. O destaque vai para a Europa, uma lua coberta por uma crosta de gelo global, lisa e riscada por fraturas avermelhadas. O segredo que a Europa esconde é o que está por baixo desse gelo. Um oceano global de água líquida e salgada, com mais volume de água do que todos os oceanos da Terra combinados. Como pode haver água líquida tão longe do calor do Sol? A resposta é a própria gravidade de Júpiter. O gigante amassa a Lua Europa com a sua força de maré, esticando e comprimindo o pequeno mundo a cada órbita. Esse atrito interno gera calor geológico, mantendo o oceano líquido sob a capa de gelo. É uma descoberta desconcertante. O lugar mais promissor para encontrar vida fora da Terra não é um planeta semelhante ao nosso, mas uma lua gelada a orbitar um gigante radioativo. O guardião do sistema solar pode estar a incubar vida no seu próprio quintal, protegida pela carapaça de gelo e aquecida pela dança gravitacional. Outra descoberta fascinante que beira a ficção científica é a possibilidade de chuva de diamantes. Nas profundezas da atmosfera de Júpiter e também em Saturno, a química do carbono sob pressões extremas pode criar algo extraordinário. Tempestades de raios podem transformar o metano em fuligem de carbono, que cai através das camadas atmosféricas. À medida que essa fuligem desce e a pressão aumenta, ela é esmagada em grafite e, eventualmente, em diamante sólido. Imagine pedras de diamante, talvez do tamanho de grandes granizos, a choverem incessantemente através do céu denso, apenas para derreterem num mar líquido nas profundezas insondáveis. É um tesouro inacessível, uma chuva de riqueza que nunca toca o chão, existindo apenas na escuridão pressurizada. E o que dizer dos sons de Júpiter? O universo não é silencioso, se soubermos como ouvir. Sondas espaciais captaram as emissões de rádio geradas pelas auroras de Júpiter e pela interação com a sua lua vulcânica, Io. Quando convertidas em ondas sonoras audíveis para o ouvido humano, essas gravações são assombrosas. Parecem assobios fantasmagóricos, estalos do oceano profundo ou coros de vozes sintéticas. É a canção do campo magnético a interagir com partículas carregadas, um som que permeia o espaço ao redor do gigante. Júpiter grita em ondas de rádio, dominando o espectro eletromagnético do sistema solar de uma forma que nenhum outro planeta faz. Finalmente, chegamos ao mistério mais profundo de todos: o coração do gigante. Durante décadas, os cientistas debateram se Júpiter tinha um núcleo sólido de rocha e gelo, como uma semente dura dentro de uma fruta, ou se era gás até ao fim. A missão Juno trouxe uma revelação surpreendente e confusa. O núcleo de Júpiter não é sólido, nem totalmente líquido. Ele é difuso ou diluído. Parece que o núcleo se dissolveu parcialmente, no manto de hidrogênio metálico acima dele, criando uma região central misturada e indefinida, que ocupa uma grande parte do diâmetro do planeta. Essa descoberta reescreveu os livros de ciência. Sugere que Júpiter pode ter sofrido um impacto colossal nos seus primórdios, algo grande o suficiente para estilhaçar o seu núcleo original e misturá-lo com o resto do planeta, ou que o processo de formação foi muito mais complexo do que imaginávamos. O coração do nosso guardião não é uma pedra fria. É uma mistura dinâmica e turbulenta de elementos pesados, ainda quente, ainda a evoluir após 4,5 bilhões de anos. Esses segredos, a tempestade que tem raízes, o oceano de metal, a chuva de diamantes, as luas que escondem oceanos e o coração dissolvido, mostram-nos que Júpiter é muito mais do que um escudo gravitacional. Ele é um laboratório de física extrema. Ele é um mundo onde o impossível acontece a cada segundo. Ao contemplarmos esses mistérios, a nossa admiração muda. Não é apenas gratidão pela proteção, é um fascínio profundo pela complexidade. Saber que lá fora, na quietude da noite, existe um lugar onde diamantes caem como chuva e onde oceanos subterrâneos são aquecidos pela gravidade,
expande a nossa imaginação. Lembra-nos que a realidade é vasta e cheia de maravilhas que ainda não compreendemos totalmente. Júpiter guarda os seus segredos sob camadas de nuvens impenetráveis, mas a cada pequena descoberta, ele convida-nos a sonhar com o que mais pode estar escondido naquelas faixas coloridas. É um convite para manter a mente aberta e curiosa, mesmo enquanto o corpo relaxa e se prepara para o descanso. O universo é um lugar mágico, e o nosso vizinho gigante é o maior ilusionista de todos. Ao expandirmos a nossa visão para além da proteção imediata que Júpiter oferece à Terra, começamos a perceber que a sua influência não é apenas uma questão de defesa, mas de arquitetura estrutural. O Sistema Solar não é um conjunto de objetos isolados a flutuar no nada. É uma teia complexa e interligada de forças, onde cada movimento afeta o todo. E no centro dessa teia, logo após o Sol, está Júpiter, segurando os fios invisíveis da gravidade como um mestre de marionete silencioso. Ele não é apenas um guarda. Ele é o arquiteto que decidiu onde cada peça do nosso sistema poderia ou não existir. As conexões que ele estabelece moldam a própria geografia do espaço que habitamos. Uma das evidências mais claras dessa influência arquitetônica encontra-se no vasto espaço vazio entre Marte e Júpiter. Durante muito tempo, os astrônomos perguntaram-se por que razão existia ali um buraco na sequência dos planetas, preenchido apenas por escombros de rocha e metal, o cinturão de asteroides. A lógica da formação planetária sugeria que deveria haver um planeta ali, um mundo irmão de Marte ou da Terra. Mas Júpiter disse não. A sua gravidade colossal, atuando como uma força perturbadora constante, impediu que essas rochas se unissem. Sempre que os pedaços de matéria tentavam aglutinar-se para formar um novo mundo, a passagem de Júpiter, com a sua atração irresistível, agitava o ambiente, acelerando as rochas e fazendo-as colidir com violência, em vez de se fundirem suavemente. Ele sabotou o nascimento de um planeta. O cinturão de asteroides é, portanto, um monumento a um mundo que nunca foi, um anel de ruínas mantido em xeque pela autoridade do gigante. Essa conexão define a estrutura do nosso bairro. Se Júpiter não estivesse lá, ou se fosse menor, um planeta poderia ter se formado nessa região. Que as consequências para a Terra seriam imprevisíveis. Esse planeta extra poderia ter desestabilizado a nossa órbita, ou talvez a sua ausência de influência gravitacional permitisse que asteroides perigosos viajassem com mais frequência para o interior. Ao impedir a formação desse vizinho, Júpiter manteve a zona interna do Sistema Solar limpa e espaçosa, garantindo que a Terra tivesse a tranquilidade orbital necessária para evoluir. Ele definiu o layout da nossa casa, garantindo que não tivéssemos vizinhos demasiado próximos que pudessem perturbar a nossa paz. Mas a conexão mais fascinante e surpreendente de Júpiter não é com os asteroides, mas com o próprio Sol. Aprendemos na escola que todos os planetas giram em torno do Sol, como súditos obedientes ao redor de um rei imóvel. Mas a realidade física é muito mais elegante e democrática. A gravidade funciona para os dois lados. O Sol puxa Júpiter, mas Júpiter, com a sua massa imensa, também puxa o Sol. Existe um ponto no espaço chamado baricentro, que é o centro de massa comum entre dois objetos celestes. Para a maioria dos planetas, como a Terra, esse ponto fica bem no fundo, perto do centro do Sol, porque a nossa massa é insignificante comparada à da estrela. Mas com Júpiter é diferente. Ele é tão massivo que o baricentro entre ele e o Sol não fica dentro do Sol. Fica num ponto no espaço vazio, logo acima da superfície solar. Isso significa que, tecnicamente, Júpiter não orbita o centro do Sol. Ambos, Júpiter e o Sol, orbitam esse ponto invisível no espaço. Eles dançam. O Sol, a nossa estrela gigantesca, balança no espaço, descrevendo um pequeno círculo a cada 12 anos, puxado pelo seu filho gigante. Imagine essa cena. A estrela que nos dá vida não está parada. Ela está a realizar uma valsa lenta e contínua com Júpiter. Essa conexão física profunda mostra que Júpiter não é apenas um subordinado. É um parceiro no equilíbrio do sistema. Ele é o único planeta com peso suficiente para fazer a estrela mover-se visivelmente. Essa dança gravitacional é o batimento cardíaco do Sistema Solar,
um ritmo de 12 anos que se repete há eras, mantendo a estabilidade de todo o conjunto. Além dessas conexões naturais, Júpiter tornou-se uma peça fundamental na nossa própria exploração do cosmos. Sem ele, a humanidade estaria, em grande parte, confinada ao sistema solar interior. As distâncias no espaço são vastas demais para os nossos foguetes químicos atuais vencerem apenas com força bruta. Para chegarmos a Saturno, Urano, Netuno ou Plutão num tempo razoável, precisamos de um empurrão. E Júpiter é o grande motor que nos fornece esse empurrão. Os engenheiros espaciais utilizam uma técnica chamada assistência gravitacional. Imagine uma sonda espacial, como a lendária Voyager ou a Cassini, aproximando-se de Júpiter por trás. Ela mergulha no poço gravitacional do planeta, caindo em direção a ele e ganhando uma velocidade imensa. Mas, em vez de colidir ou ficar em órbita, ela passa de raspão e é arremessada para fora, roubando um pouquinho do momento angular do planeta. A sonda ganha uma velocidade incrível, como um surfista apanhando a maior onda do oceano. E Júpiter perde uma quantidade infinitesimal de velocidade na sua órbita, algo tão pequeno que nem 1 bilhão de anos faria diferença para ele. Júpiter funcionou como o grande estilingue que permitiu à humanidade ver o resto do sistema solar. Sem a bênção gravitacional dele, a sonda Voyager jamais teria completado o seu Grand Tour, visitando os 4 gigantes gasosos. A sonda New Horizons jamais teria chegado a Plutão enquanto ainda estivéssemos vivos para ver as fotos. Júpiter é o portal, a estação de serviço obrigatória na autoestrada interplanetária. Ele conecta-nos aos confins do sistema solar. Ele transformou o sonho de exploração profunda numa realidade palpável. Essa utilidade prática cria uma conexão de dependência tecnológica entre nós e o gigante. Ele não apenas permitiu a vida biológica, ele permite a expansão do nosso conhecimento. Cada bela imagem dos anéis de Saturno ou das planícies azuis de Netuno que você já viu foi indiretamente um presente de Júpiter, que gentilmente cedeu a sua gravidade para acelerar as nossas máquinas. Ele é o vento nas velas das nossas naves exploradoras. Mas as conexões e impactos de Júpiter estendem-se também ao tempo e aos ciclos da própria Terra, de formas sutis que a geologia começa a desvendar. As variações na órbita da Terra, conhecidas como ciclos de Milankovitch, que influenciam as eras glaciais e os períodos de aquecimento ao longo de milhares de anos, são causadas pelas interações gravitacionais com os outros planetas, sendo Júpiter e Saturno os principais atores. A gravidade de Júpiter, ao puxar a Terra levemente durante milhões de anos, afeta a excentricidade da nossa órbita, o quão redonda ou oval ela é. Isso significa que o clima da Terra, a longo prazo, está conectado à posição de Júpiter. As grandes eras do gelo que moldaram a evolução humana, forçando os nossos ancestrais a adaptarem-se e migrarem, foram, em parte, orquestradas pela influência distante desse gigante. O ritmo das nossas mudanças climáticas naturais é marcado pelo metrônomo gravitacional dele. Ele não está apenas lá fora. A sua influência está impressa nas camadas de gelo da Antártida e nos sedimentos do fundo dos nossos oceanos, registrando a sua canção orbital na própria pedra do nosso mundo. Existe também um impacto visual e cultural que conecta Júpiter à história da ciência. Foi ao observar Júpiter que a humanidade percebeu pela primeira vez que não éramos o centro do universo. Quando Galileu Galilei apontou a sua luneta para o gigante em 1610, ele viu 4 pequenos pontos de luz a dançarem ao redor dele. As luas Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Ao ver que esses corpos orbitavam Júpiter e não a Terra, ele quebrou a visão de mundo aristotélica, que dominava o pensamento humano há milênios. Júpiter foi a chave que destrancou a nossa compreensão da realidade. A sua simples existência, visível e inegável, forçou-nos a ser humildes. Essa conexão intelectual é talvez a mais nobre de todas. Júpiter ensinou-nos o nosso lugar. Ele mostrou-nos que existem outros centros de movimento, outras terras em miniatura. Ele foi o professor silencioso que nos guiou para fora da idade das trevas astronômica. E hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, ele continua a ser um ponto de referência,
Os astrônomos amadores ainda começam a sua jornada observando as luas de Júpiter, recriando aquela descoberta fundamental todas as noites nos quintais de todo o mundo. Ao contemplarmos essas interdependências, a imagem de Júpiter torna-se incrivelmente rica. Ele é o arquiteto que limpou o terreno e definiu as fronteiras. Ele é o parceiro de dança do Sol, mantendo a estrela em movimento. Ele é o motor que impulsiona as nossas naves para o desconhecido. Ele é o relógio que ajuda a ditar o ritmo do clima terrestre através das eras. E ele é o espelho onde vimos, pela primeira vez, a verdadeira natureza do sistema solar. Nós vivemos numa rede de influências. Nada está isolado. A tranquilidade da sua noite hoje é o resultado de um equilíbrio dinâmico, mantido por forças que operam em escalas de bilhões de quilômetros e bilhões de anos. Sentir essa conexão é entender que fazemos parte de um sistema vivo, pulsante e integrado. Júpiter não é um estranho distante. Ele é uma engrenagem vital na máquina que sustenta a sua vida. A gravidade que ele exerce lá fora reverbera aqui dentro na estabilidade do nosso mundo e na clareza do nosso entendimento. Imagine agora essas linhas invisíveis de gravidade conectando tudo: o Sol, Júpiter, os asteroides, a Terra e as nossas pequenas naves viajantes. É uma tapeçaria tecida com luz e força, e Júpiter é um dos nós principais que mantém tudo unido. Relaxar sob o céu é confiar na força desses nós. É saber que a arquitetura do universo é robusta e que o grande arquiteto gasoso continua a segurar as fundações do nosso sistema com a sua mão firme e invisível, permitindo-nos dormir em paz no nosso pequeno canto azul da teia. Até este momento da nossa jornada, exploramos Júpiter como uma entidade física, um monstro de gás e gravidade que opera nas profundezas frias do espaço. Mas existe uma outra dimensão na existência deste planeta, uma que não é medida em quilogramas ou quilômetros, mas em sonhos, medos e descobertas humanas. Desde que o primeiro ser humano ergueu os olhos para a abóbada celeste e notou aquela estrela que não cintilava, mas que brilhava com uma luz fixa e cremosa, Júpiter tornou-se parte da nossa história íntima. A relação entre a humanidade e o gigante gasoso é um romance antigo, tecido com fios de mitologia, navegação, filosofia e admiração pura. Imagine os nossos ancestrais, sentados ao redor de fogueiras crepitantes nas planícies da África ou nos desertos da Mesopotâmia, há milhares de anos. O céu noturno era a televisão deles, o relógio, o calendário e o livro sagrado, tudo numa única tela negra. Entre as milhares de luzes, 5 comportavam-se de maneira diferente. Elas caminhavam. Enquanto as outras estrelas giravam juntas como um tapete fixo, estas 5 estrelas errantes, os planetas, traçavam caminhos misteriosos. E entre elas, uma destacava-se pela sua majestade. Não era a mais rápida como Mercúrio, nem a mais vermelha como Marte, nem a mais brilhante como Vênus no alvorecer. Era a mais régia. Movia-se com uma lentidão deliberada, levando 12 anos para completar uma volta no zodíaco, permanecendo cerca de 1 ano em cada constelação. Intuitivamente, sem telescópios e sem matemática avançada, as civilizações antigas perceberam a grandeza daquele ponto de luz. Os babilônios, observadores meticulosos, chamaram-lhe Marduk, o seu deus patrono, aquele que impôs a ordem ao caos primordial. Para eles, aquele ponto de luz era a vigília do rei sobre o seu povo. Mais tarde, os gregos e romanos, ao olharem para a mesma luz, não tiveram dúvidas. Eles deram-lhe o nome do soberano de todos os deuses. Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Jove, o pai do céu. É fascinante pensar nessa coincidência poética. Eles atribuíram o nome do rei dos deuses ao planeta que, milênios depois, descobriríamos ser o verdadeiro rei dos planetas. A intuição humana, guiada pela observação daquela luz estável, acertou na escala da importância dele, muito antes de a ciência confirmar a sua massa física. Na mitologia romana, Júpiter era o Optimus Maximus, o melhor e o maior. Ele era o guardião das leis, da ordem social e dos juramentos. Não era um deus da destruição caótica, mas da autoridade estabilizadora. E, curiosamente,
essa visão antiga reflete com uma precisão impressionante a realidade que a ciência nos revelou. O planeta Júpiter é, de fato, o guardião da ordem orbital e o protetor contra o caos dos asteroides. A humanidade, através da linguagem dos mitos, já parecia sentir a presença protetora daquele gigante, traduzindo a gravidade invisível numa narrativa de poder divino. Mas a relação da humanidade com Júpiter não ficou presa apenas aos templos e aos mitos. Ela desceu à Terra e tornou-se uma ferramenta vital para a sobrevivência e a exploração do nosso próprio mundo. Durante a Era dos Descobrimentos, quando bravos marinheiros lançavam os seus navios de madeira em oceanos desconhecidos, Júpiter salvou incontáveis vidas, não desviando asteroides, mas agindo como um relógio. Um dos maiores problemas da navegação marítima antiga era determinar a longitude. Saber a latitude, a posição norte ou sul, era fácil. Bastava medir a altura do Sol ou da estrela polar. Mas saber a longitude, a posição leste ou oeste, era um pesadelo. Sem relógios precisos a bordo, os navios perdiam-se, batiam em recifes ou chegavam a destinos errados, causando tragédias imensas. O mar era um lugar de incerteza mortal. Foi então que Galileu, após descobrir as 4 grandes luas de Júpiter em 1610, percebeu algo extraordinário. As luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, orbitavam o gigante com uma precisão de mecanismo suíço. Elas entravam e saíam da sombra de Júpiter, sendo eclipsadas em momentos exatos e previsíveis. Galileu propôs que Júpiter fosse usado como um relógio celeste. Um marinheiro em qualquer lugar do mundo poderia apontar uma luneta para Júpiter, observar o momento exato em que uma lua desaparecia ou reaparecia e comparar esse horário com uma tabela feita num observatório de referência, como Paris ou Greenwich. A diferença de horário daria a longitude. Imagine a cena: um navio balançando no meio do Pacífico escuro, a milhares de quilômetros de terra firme. O capitão, ansioso, aponta o seu instrumento para aquele ponto brilhante no céu. Lá em cima, a milhões de quilômetros, a lua Io mergulha na sombra de Júpiter. É um tic-tac cósmico. O capitão anota o tempo. Graças a esse sinal luminoso vindo de outro mundo, ele sabe onde está. Júpiter guiou a humanidade através dos oceanos da Terra muito antes de nós navegarmos nos oceanos do espaço. Ele foi o farol universal, o relógio que nunca atrasava, permitindo que desenhássemos os mapas do nosso próprio planeta com precisão. A segurança dos navegadores dependia da dança fiel das luas daquele gigante. Além da navegação, Júpiter foi o palco onde a humanidade descobriu uma das verdades fundamentais do universo: a velocidade da luz. Antes do século XVII, muitos sábios acreditavam que a luz era instantânea, que viajava de um ponto a outro sem gastar tempo nenhum. Mas um astrônomo dinamarquês chamado Ole Rømer, observando as luas de Júpiter para criar aquelas tabelas de navegação, notou algo estranho. Quando a Terra estava perto de Júpiter, os eclipses das luas aconteciam no horário previsto. Mas quando a Terra estava do outro lado do Sol, longe de Júpiter, os eclipses pareciam atrasar alguns minutos. Rømer teve a genialidade de perceber que o relógio de Júpiter não estava quebrado. O atraso acontecia porque a luz, sendo a mensageira da imagem, precisava de mais tempo para atravessar o espaço extra entre Júpiter e a Terra. Foi Júpiter quem nos disse que a luz tem uma velocidade finita. Ele serviu como o laboratório distante para essa experiência crucial. Graças a ele, começamos a entender a natureza do tempo e do espaço, abrindo caminho para a física moderna que culminaria, séculos depois, em Einstein. Culturalmente, a influência de Júpiter também moldou a nossa linguagem e a nossa psicologia. A palavra jovial deriva de Jove, outro nome para Júpiter. Na astrologia e na tradição cultural antiga, acreditava-se que aqueles nascidos sob a influência desse planeta teriam um caráter alegre, otimista, expansivo e generoso. A jovialidade é o reflexo humano da natureza do planeta, grande, brilhante e benevolente. Gustav Holst, na sua famosa suíte orquestral Os Planetas, subtitulou o movimento de Júpiter como o portador da alegria. A música é grandiosa, nobre e reconfortante,
capturando sonoramente o sentimento que temos ao olhar para ele. Júpiter não nos causa medo, como o vermelho Marte, ou melancolia como o lento Saturno. Ele inspira confiança. Ele é o arquétipo do bom gigante. Essa conexão emocional persiste até hoje. Para os astrônomos amadores, Júpiter é frequentemente o primeiro amor. É o primeiro objeto que, visto através de um pequeno telescópio de quintal, revela detalhes reais. Ver as faixas de nuvens e as 4 luas alinhadas pela primeira vez é uma experiência transformadora, um rito de passagem que conecta a pessoa à vastidão do cosmos. Ele é acessível, ele não se esconde. Ele está ali brilhante e generoso, convidando qualquer um que tenha curiosidade a olhar para cima e ver um outro mundo com os seus próprios olhos. Júpiter também desempenhou um papel central na mudança da nossa própria identidade. O momento galileano, quando descobrimos que nem tudo gira em torno da Terra, foi centrado nele. Foi um golpe no nosso ego, sim, mas foi também uma libertação. Ao olharmos para o sistema de Júpiter, um planeta com as suas próprias luas girando ao redor dele, indiferentes à Terra, percebemos que não somos o centro de tudo, mas parte de uma família maior. Essa humildade cósmica é um presente de Júpiter à filosofia humana. Ele ensinou-nos a nossa verdadeira dimensão sem dizer uma única palavra. Até na ficção científica, que é a mitologia moderna, Júpiter ocupa um lugar de reverência. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, é para Júpiter que a humanidade viaja em busca de respostas sobre a sua origem e destino. No filme, enquanto no livro é Saturno, a imagem cinematográfica de Júpiter tornou-se icônica. Ele é retratado como a fronteira do conhecimento, o guardião do portal para uma inteligência superior. A cultura pop absorveu a grandeza do planeta, transformando-o num símbolo de mistério e transcendência. Hoje, quando sondas como a Juno nos enviam imagens de alta resolução das nuvens de Júpiter, essas fotos tornam-se virais instantaneamente. Pessoas de todas as culturas, idades e crenças param para admirar as pinturas a óleo naturais da sua atmosfera turbulenta. Há uma beleza estética nele que ressoa com a arte humana. As volutas de azul e castanho, os redemoinhos brancos, parecem obras de Van Gogh em escala planetária. Nós vemo-nos nele. A turbulência organizada de Júpiter espelha, de certa forma, a complexidade da experiência humana, caótica de perto, mas bela e estável quando vista de longe. A relação da humanidade com Júpiter é, portanto, uma relação de gratidão silenciosa e inspiração constante. Ele guiou os nossos navios, acertou os nossos relógios, expandiu a nossa mente e protegeu a nossa biologia. Ele tem estado lá, noite após noite, milênio após milênio, como uma luz firme na escuridão. E mesmo agora, na nossa era digital e frenética, olhar para cima e encontrar aquele ponto brilhante traz uma sensação de calma ancestral. É como ver um velho amigo que conhecemos desde a infância da nossa espécie. Saber que ele está lá fora, cumprindo a sua ronda, oferece um conforto psicológico. Não estamos numa casa vazia, temos um guardião. A humanidade cresceu sob o brilho de Júpiter e a nossa história está entrelaçada com a sua órbita de formas que muitas vezes esquecemos. Ele é o gigante que nos permitiu crescer, o farol que nos mostrou onde estávamos e o espelho que nos mostrou quem somos. E assim, a relação continua, uma parceria silenciosa entre o observador frágil na Terra e o protetor colossal no céu, unidos pela luz que atravessa o abismo para nos tocar os olhos e acalmar o espírito. Ao lançarmos o nosso olhar para o horizonte distante do tempo, deixamos para trás a história gravada nas rochas e as observações do presente para entrarmos no reino das possibilidades. O futuro de Júpiter e da sua relação com a Terra não é um capítulo encerrado. É uma saga que ainda está a ser escrita nas estrelas. O universo é dinâmico e a estabilidade que hoje nos embala o sono é apenas um quadro num filme muito longo. O que aguarda este gigante e os seus protegidos nas eras vindouras? A ciência oferece-nos vislumbres fascinantes de um destino onde Júpiter pode deixar de ser apenas um escudo para se tornar o nosso refúgio, a nossa última esperança ou o guardião silencioso das cinzas do sistema solar. O futuro imediato, aquele que se desenrola nos próximos séculos, será marcado por uma aproximação sem precedentes entre a humanidade e o gigante.
Já não nos contentaremos em olhar de longe. As naves robóticas, embaixadoras da nossa curiosidade, já estão a preparar-se para partir. Missões como a Europa Clipper e a JUICE, o explorador das luas geladas de Júpiter, estão prestes a iniciar uma nova era de intimidade. Imagine estas máquinas sofisticadas viajando silenciosamente pelo vácuo profundo, com os seus painéis solares estendidos como asas de libélulas, navegando na escuridão para tocar a face do rei. O objetivo futuro não é apenas mapear nuvens, mas perfurar gelo. A grande fronteira da exploração jupiteriana reside nas suas luas oceânicas. O futuro reserva-nos um momento, talvez ainda neste século, em que um submersível robótico derreterá a crosta congelada de Europa e mergulhará no abismo escuro do seu oceano global. O que encontraremos lá? A descoberta de vida, mesmo que sejam apenas micróbios simples, agarrados a uma fonte termal no fundo desse mar alienígena, mudaria para sempre a nossa compreensão do universo. Júpiter, o planeta que protegeu a vida na Terra, pode muito bem ser o guardião de uma segunda gênese biológica. O futuro promete transformar Júpiter de um objeto físico num santuário biológico. Mas se olharmos mais adiante, para uma escala de tempo que desafia a nossa percepção diária, o papel de Júpiter muda dramaticamente. O nosso Sol, a estrela que nos aquece, não é eterno. Ele está a evoluir. A cada bilhão de anos, o Sol torna-se cerca de 10% mais brilhante e quente. Num futuro distante, daqui a bilhões de anos, a Terra deixará de estar na zona habitável, aquela faixa temperada onde a água líquida pode existir na superfície. O nosso planeta azul, eventualmente, aquecerá demasiado. Os oceanos evaporarão, e a vida, tal como a conhecemos, terá de procurar um novo lar. É aqui que Júpiter reaparece como o protagonista da nossa sobrevivência futura. À medida que a zona habitável do Sistema Solar se desloca para fora, empurrada pelo calor crescente de um Sol envelhecido, ela alcançará a órbita de Júpiter. O calor, que hoje seria destrutivo para a Terra, será uma bênção para as luas geladas do gigante. Imagine o cenário. O gelo eterno de Europa e Ganimedes começará a derreter. As carapaças brancas e duras transformar-se-ão em oceanos abertos, banhados pela luz de um Sol maior e mais vermelho. Nesse futuro remoto, o sistema de Júpiter poderá tornar-se o novo oásis do Sistema Solar. As luas, antes mundos de gelo estéreis na superfície, poderão tornar-se mundos de água temperada, com arquipélagos e atmosferas mais densas, libertadas pelo degelo. A humanidade, ou o que quer que sejamos nessa época distante, poderá migrar para lá. Imagine viver numa cidade flutuante nos oceanos de Europa, olhando para cima, não para ver uma lua pequena, mas para ver o disco gigantesco e protetor de Júpiter a ocupar metade do céu. O planeta que serviu de escudo no passado poderá servir de lareira no futuro. Ele será o centro de um mini-sistema solar vibrante e habitável, enquanto a Terra descansa como um monumento quente e silencioso ao nosso passado. Além de refúgio, Júpiter representa o futuro da energia. O gigante gasoso é uma reserva quase infinita de hélio 3 e hidrogênio, os combustíveis ideais para a fusão nuclear. Num futuro onde a civilização humana se expanda para o espaço, Júpiter será a bomba de gasolina do Sistema Solar. Naves gigantescas poderão mergulhar nas camadas superiores da sua atmosfera para recolher esses gases, abastecendo frotas que viajarão para outras estrelas. A gravidade que hoje usamos para impulsionar sondas será usada para manobrar cidades espaciais inteiras. O planeta deixará de ser um obstáculo ou uma curiosidade para se tornar o motor econômico e energético da nossa expansão. Contudo, o futuro também guarda riscos na dinâmica orbital. O Sistema Solar é estável, mas não é estático. Simulações computacionais complexas mostram que existe uma pequena, mas real, possibilidade de que a influência gravitacional de Júpiter, ao longo de bilhões de anos, possa desestabilizar a órbita de Mercúrio. Num cenário de bilhar cósmico em câmera lenta, Mercúrio poderia ser ejetado do Sistema Solar ou colidir com Vênus ou a Terra. Embora a probabilidade seja baixa, ela lembra-nos que Júpiter segura as rédeas com força. Ele é o garante da ordem, mas se a ressonância mudar, ele pode ser o agente do caos final.
É um lembrete humilde de que a nossa segurança é emprestada, mantida pela vontade física desse gigante. E o que acontecerá no fim de tudo? Quando o Sol finalmente esgotar o seu combustível, daqui a 5 ou 6 bilhões de anos, ele inchará numa gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e talvez a Terra. O sistema solar interior será incinerado, mas Júpiter sobreviverá. Ele está longe o suficiente para escapar da morte ígnea da estrela. Quando o Sol expelir as suas camadas externas e colapsar numa anã branca, uma pequena estrela morta, densa e de brilho pálido, Júpiter ainda estará lá. Nessa era crepuscular do sistema solar, Júpiter reinará supremo. Ele será o maior objeto a orbitar a carcaça do Sol. Sem a luz brilhante da estrela para o ofuscar, Júpiter brilhará na escuridão eterna, talvez ainda aquecido pelo seu próprio calor interno. Se houver algum observador alienígena a passar por este setor da galáxia, nesse futuro remoto, eles não verão a Terra, que terá sido reduzida a cinzas ou poeira. Eles verão Júpiter. O gigante gasoso será o último guardião, a sentinela solitária a vigiar o túmulo do sistema solar. Ele continuará a girar, com as suas tempestades e os seus ventos, muito depois de as cidades, as histórias e as memórias da Terra terem desaparecido. Existe uma beleza melancólica e profunda nessa persistência. Júpiter, o primeiro a nascer, será provavelmente o último a cair. Ele é a constante. A sua massa garante-lhe uma longevidade que as rochas pequenas não possuem. Ele acompanhará o Sol até ao seu último suspiro de luz e permanecerá ao seu lado na longa noite que se seguirá. Pensar neste futuro vasto tem um efeito paradoxalmente relaxante. Tira o peso dos nossos ombros. As nossas preocupações imediatas, os prazos, as ansiedades do dia a dia, tudo isso parece dissolver-se quando confrontado com a escala de tempo de bilhões de anos. Saber que o universo tem ciclos tão longos e que existe uma continuidade para além da nossa existência traz paz. É como saber que o mar continuará a bater na areia muito depois de sairmos da praia. Júpiter continuará a sua jornada. O futuro do tema também toca na nossa própria evolução tecnológica. Talvez um dia não precisemos de viver nas luas, mas sim na própria atmosfera de Júpiter. A física permite imaginar habitats flutuantes, grandes balões-cidades, que pairam nas camadas da atmosfera, onde a pressão e a temperatura são confortáveis, semelhantes às da Terra. Viveríamos nas nuvens, num mundo sem chão, com vistas espetaculares de relâmpagos e auroras, protegidos pela radiação, extraindo recursos do ar ao redor. Júpiter deixaria de ser um deus intocável para se tornar o nosso endereço. Até lá, a nossa relação continuará a ser de admiração e estudo. Cada nova geração de telescópios revelará mais detalhes das suas nuvens. Cada nova teoria explicará melhor como ele funciona. O futuro trará respostas para os mistérios que hoje nos intrigam. O que é o núcleo? Por que a mancha vermelha está a encolher? Existe vida em Europa? Júpiter é um livro grosso do qual lemos apenas as primeiras páginas. Os próximos capítulos prometem ser ainda mais emocionantes. Por agora, o futuro é uma promessa silenciosa. Enquanto você dorme, as sondas viajam. Enquanto você sonha, as luas geladas orbitam, guardando seus oceanos secretos. Enquanto a história humana se desenrola, o Sol prepara-se lentamente para as suas transformações. E no meio de tudo isso, Júpiter permanece, fiel, imensa, eterno. Ele é a ponte entre o nosso passado de fogo e o nosso futuro de gelo e luz. Ele é a garantia de que, aconteça o que acontecer, algo grandioso permanecerá neste canto da galáxia. Que essa certeza de permanência é o travesseiro mais macio onde podemos descansar a nossa mente inquieta. O gigante estará lá amanhã e depois, e sempre, velando pelo sono do sistema solar. Chegamos ao ponto de repouso desta imensa jornada. Após percorrermos a história violenta da formação do sistema solar e vislumbrarmos o futuro distante das luas geladas, é o momento de sintetizar o que essa grandiosidade significa para o seu estado de espírito agora. A existência de Júpiter não é apenas um dado astronômico frio, é a prova de que a vida floresce sob proteção. Tudo o que vimos, desde o desvio de asteroides até a entrega da água que nos compõe, revela que não estamos à deriva,
num acaso perigoso. Estamos inseridos numa arquitetura de segurança que funciona com precisão há bilhões de anos. A calmaria que você busca neste momento é o reflexo direto da força daquele gigante. Ele absorve o caos lá fora para que a serenidade possa existir aqui dentro. Nós somos a prova viva do sucesso dessa guarda cósmica. Cada respiração tranquila é permitida porque o escudo gravitacional se manteve firme através das eras. A água que circula em você é a mesma que ele enviou através da escuridão. Sentir essa conexão é perceber que somos feitos de estrelas e protegidos por gigantes. A violência das tempestades dele é o preço pago pela paz do nosso silêncio. Leve para o seu descanso a certeza de que o universo possui mecanismos robustos de equilíbrio. Você não precisa carregar o peso do mundo. A gravidade já faz isso por nós. A sentinela está no posto, girando majestosamente na escuridão, garantindo que o ciclo da vida continue sem interrupções. A ordem venceu o caos. E você, como parte consciente dessa ordem, tem o direito absoluto de se entregar ao relaxamento, confiando na estabilidade do sistema que nos abriga. E assim como Júpiter precisa da sua massa para manter os planetas unidos, este canal precisa da sua presença para continuar a sua órbita. Se esta viagem pela ciência e pelo tempo trouxe paz à sua mente, se saber que somos tão bem guardados pelo cosmos acalmou o seu espírito, eu faço um pedido suave. Deixa o seu like agora, como um sinal de que esta história ressoou em você. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com alguém que precise sentir essa mesma segurança, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. E se o sono ainda não chegou, convido você a navegar pelo nosso canal e escolher outra história para assistir agora. Temos muitas outras jornadas pelas estrelas esperando para lhe fazer companhia. Agora, solte qualquer tensão restante. O sistema funciona, o gigante vigia e a paz é real. Boa noite. Boa.